Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do JR23 na noite desta segunda-feira. Vários casos de acidentes de trânsito foram registrados no final de semana e também a semana já começa com mais um caso de morte e envolvendo motociclista. Esse é um dos assuntos que a gente destaca na edição de hoje do programa do JR23. E além desse acidente, outros casos movimentaram o final de semana. O motociclista João Vitor Gomes Sintra, de 21 anos, morreu no início da madrugada deste domingo em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval. O motociclista Juan Carlos Costa de Faria, de 29 anos, colidiu violentamente contra um poste na Avenida Doutor Hélio Palermo. Segundo o Infociga, de janeiro a junho deste ano, 6 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito na cidade, número que ainda não contempla os meses de julho e agosto. Nosso grupo de atletas, a dedicação de todos no dia a dia, no treinamento, aqueles que saem, aqueles que entram, né? Eu fiz algumas trocas de um jogo para outro por necessidade de adotar uma estratégia para esse jogo, um jogo difícil aqui contra o Cruzeiro no Mineirão, vem jogando muito, né? E ainda no esporte, o empate da Associação Atlética Francana no final de semana, em duelo realizado no Estádio Municipal José Lancha Filho. O jogo que aconteceu no Estádio Lanchão pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista. Francana agora vai enfrentar o Botafogo na briga por uma das vagas para a classificação na competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. E a semana começa falando sobre, nós começamos a semana falando sobre casos de acidentes, muita violência no trânsito aqui na nossa cidade. Nós já tivemos aí um caso também, já nesta segunda-feira, aliás, ainda não foi identificada a vítima deste acidente, logo pela manhã, mais um caso aí de morte, e envolvendo também motociclista. Aliás, nós tivemos vários casos e isso, mais uma vez, coloca a cidade em alerta para os casos de acidente de trânsito. O jovem morreu na manhã desta segunda-feira após perder o controle da moto que pilotava e bater violentamente contra um poste na rotatória da Avenida Alonso Alonso, no sentido Jardim Piratininga.
Esse acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã de hoje. A vítima conduzia uma Honda CG 125, usava calça jeans, botina, moletom, boné azul e um capacete branco modelo coquinho. Ele tinha tatuagens nas mãos. Ainda 12 horas após aí o acidente, ele não havia sido identificado, né? E é claro que toda essa situação chama a atenção, já que nós tivemos não só esse, mas vários casos de acidentes e todos envolvendo motociclistas. É o que a gente vai ver agora na reportagem. O motociclista João Vitor Gomes Sintra, de 21 anos, morreu no início da madrugada deste domingo em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval. Ele pilotava uma moto no sentido Franca-Claraval quando colidiu de frente com um GM Corsa Classic que trafegava na pista contrária e teria invadido a contramão. Com o impacto, o carro saiu da pista e parou na vegetação às margens da rodovia. Testemunhas relataram que o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata, acompanhado de outro homem que também estava no carro. João Vitor sofreu ferimentos graves e morreu no local, tendo o óbito constatado pelo médico do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. O homem que estava na garupa da moto, amigo da vítima, teve lesões e foi socorrido consciente pela USA, Unidade de Suporte Avançado, para Santa Casa de Franca, sem risco de morte. O motociclista Juan Carlos Costa de Faria, de 29 anos, colidiu violentamente contra um poste na Avenida Doutor Hélio Palermo. As câmeras de segurança revelam que ele perdeu o controle ao passar pela rotatória da Ponte Preta, subiu na calçada e não conseguiu recuperar o equilíbrio antes do impacto fatal. As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros confirmaram o óbito no local. O acidente chocou os moradores de Franca. E os acidentes vêm gerando um alerta, né? Em especial os casos envolvendo motociclistas aqui na cidade. Os números são assustadores. Segundo o Infociga, de janeiro a junho deste ano, 6 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito na cidade, número que ainda não contempla os meses de julho e agosto. A Polícia Militar intensificou ações de fiscalização e educação no trânsito. Foram mais de 300 operações realizadas nos últimos 12 meses, resultando em centenas de autuações por excesso de velocidade, uso de celular ao volante, avanço de sinal e embriaguez, além de veículos apreendidos por condições inseguras. Além disso, campanhas educativas vêm sendo promovidas em toda a cidade em parceria com o Detran e a Prefeitura. Essas ações incluem distribuição de folhetos com mensagens como "A vida é sempre mais importante e respeite as regras de trânsito", adesivos refletivos e blitzes com foco em orientação de motoristas, motociclistas e pedestres. O intervalo rápido e na sequência mais notícias no programa de hoje. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, Sô. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, Sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Finalzão de semana de muito esporte também. E a Francana jogou em casa, mas não conseguiu vencer o União São João. Ficou no empate, somou 1 ponto e segue ainda na briga por uma das vagas na Copa Paulista. Veja como foram os gols. Vai fazer o levantamento, o Tico Leandrinho tá junto com ele ali. É o Tico pro levantamento. Levantou essa bola pra área, o toque pra trás, sobrou, chegou, tocou e o gol! Gol! É da Francana! Olha ele aí! Olha ele aí! Murilo, camisa número 27. Na cobrança do escanteio do Tico. A batida do Tico, a bola passa, sobra ali, quando ela quica pro Murilo. Ele escora, dá o biquinho nela, bota pra dentro do Murilo. Ação pro time do União São João, olha o Ruan, fazendo o pivô, deu certo a jogada, o Ruan vai bater pro gol! Gol! São João de Araras! Olha ele aí! Olha ele aí, Ruan! Quando eram jogados 14 minutos e 50, faz o pivô, o tanque. Bonito no lance. O próprio Ruan tocou, o tanque fez o pivô, protegeu, tocou de lado, ele bateu rasteiro. 6 homens formando obstáculo humano. Pra bola o Emerson na batida pro gol. Defendeu, voltou o rebote. Gol! É do União São João de Araras. Igor, olha ele aí, camisa número 18. Na batida. Aparentemente ele tá na frente. Aparentemente ele tá na frente na batida do gol, mas o ângulo da câmera aqui, não sei se a gente consegue o replay novamente, mas aparentemente ele tá. Olha a batida. Dá pra dar uma paradinha não, né? A batida do gol, ela quando defende, ele já estava na frente da barreira. Precisa conferir, é na linha. Mas tá lá. Ficou difícil agora de tentar gerir. Mas aparentemente ele poderia estar lá. A posição que ele está, olha lá, parece que ele está na frente. A não ser que o jogador deitado daria condição para ele. Aproveitamento muito bom nas bolas paradas. Nessa posição. Prepara-se para fazer a cobrança. 1, 2, 3, 4, 5. 5 homens fechando o obstáculo humano no canto direito. A barreira humana. Formada a barreira no canto direito do Tales. O Marquinhos e o Machado tá na bola. A movimentação é grande dentro da área. Prepara-se para a cobrança. O Tico também tá na bola. Vai ser um momento importante na Francana. A 48, o Marquinhos na batida para falta e o gol! Gol! Francana! Olha ele aí! No replay pra você! A batida de Marquinhos! Ele vai pra bola aos 48, bate no canto do goleiro, forte o capitão Marquinhos, olha ele aí! Olha ele aí! Na tela da TV Paulistão pra você, torcedor! Empata o jogo!
Bom, e com esse empate, a Francana ainda vai para a última rodada com condições de brigar pela classificação. Ainda não está classificada a equipe da Francana. Nós vamos ver agora os resultados e a classificação aqui na tela da TV que mostra você. 2 para a Francana, 2 também para a equipe do União São João. Vitória do Botafogo pelo placar de 3-0. O detalhe é que nós temos ainda um jogo que acontece hoje à noite, daqui a pouquinho, o Comercial enfrentando a equipe da Inter de Limeira, né? O que pode mudar ainda também essa classificação. Comercial 16 pontos, União São João 16 pontos, a Inter de Limeira 13, Francana com 11 pontos. Aí, se tivesse vencido o jogo, a Francana já estaria classificada, mas como não venceu, fica na 4ª posição. O detalhe é que ela vai encarar o Botafogo na próxima rodada, brigando aí por essa 4ª vaga na competição, a equipe da Associação Atlética Francana. Itapirense praticamente já não tem mais chances, termina aí a participação na Copa Paulista com 4 pontos já na competição e cumpre tabela na rodada final. Vamos agora falar de basquetebol aqui no JR23. Eu quero chamar o nosso amigo Thales Rodrigues. Já coloca as imagens, porque a equipe francana jogando fora de casa, mais uma vez, conseguiu também uma vitória importante, né, Thales? Boa noite. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. O SESI Franca Basquete conquistou sua 2ª vitória no Campeonato Paulista. A equipe francana venceu a equipe do time de Limeira por 81-65 na noite dessa sexta-feira, dia 8, no ginásio Nelson Ruger, em Araras. O Franca abriu o placar aí, mas o Limeira passou à frente, fazendo 11-2 e também forçando o Zezinho Limonta a perder tempo, né? Com um bom aproveitamento, o time limeirense venceu o primeiro quarto por 26-19. A equipe francana reagiu cortando a diferença para 1 ponto e vencendo o segundo período por 22-16. O Limeira terminou o primeiro tempo, né, na frente por 42-41 e o atual campeão do estadual voltou bem após o intervalo e virou o jogo ao fazer 17-8, totalizando 58-50. Os francanos deslancham no placar, abrindo grande vantagem para vencer o jogo, anotando 23-15 no último período. O SESI Franca voltará, no caso, a jogar aí pelo estadual na próxima terça-feira, dia 12 às 19 horas, no ginásio Pedrocão, em Franca, contra a equipe do Mogi. E a estreia, né? Amanhã, a estreia da equipe do SESI Franca Basquete, então, pelo Campeonato Paulista de Basquetebol, jogando em casa contra a equipe do Mogi, vai em busca da sua 3ª vitória na competição. Intervalo rápido e aí nós vamos para o resumo do Brasileirão, cheio de emoção e surpresas também na rodada, hein? A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol.
opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Vamos começar falando aqui no Campeonato Brasileiro e as imagens do São Paulo, né? O São Paulo que consegue a sua 5ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu aí essa vitória importante, foi contra a equipe do Vitória e o São Paulo tenta afastar, né, a tristeza pela eliminação na Copa do Brasil. Vindo aí dessa eliminação, o São Paulo que não perdia 5 jogos, né, seguidos, somando aí as competições, querendo manter a boa sequência no Campeonato Brasileiro. E conseguiu. Chegou ao seu 5º jogo de invencibilidade pelo Brasileirão. Se não tivesse sido eliminado da Copa do Brasil, teria sido a 6ª, né, vitória da equipe do São Paulo. Já o Vitória segue sem vencer fora de casa no Brasileiro, em jogo marcado pelo retorno de Lucas, depois de 3 meses. A equipe de Hernan Crespo venceu por 2-0, gols de Bobadilha e Sabino. Resultado que deixa o São Paulo ali no chamado G6. Não é o G4, como quer o torcedor, mas a equipe do São Paulo vai ficando aí nas primeiras posições. E o Crespo falou exatamente, né, dessa questão psicológica após a eliminação na Copa do Brasil. A gente tem que pensar no presente. O presente era a partida, um jogo difícil, porque a gente chegava depois de uma eliminação. Então, voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional. Era solamente emocional, a curiosidade era emocional, não do jogo, porque a gente em Copa do Brasil tentou de jogar sempre, com todas as dificuldades que já falamos. Então, depois de uma eliminação onde talvez a gente merecia mais, não aconteceu. Então era muito mais emocional que crise do jogo. Não, o jogo estava aí, a luta estava aí, a ideia de respeitar a identidade estava. Somente esperar a curiosidade se acontecia ou não, e aconteceu. E o Palmeiras também venceu em um jogo duro, né, contra a equipe do Ceará, e o Palmeiras que também foi eliminado no meio da semana. O Thales Rodrigues tem as informações da vitória palmeirense. É isso aí, Samuel. Com gols de Flaco Lopes e Vitor Roque, o Palmeiras venceu o Ceará por 2-1 neste domingo no Allianz Parque, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão aí chegou aos 36 pontos conquistados no torneio nacional. O Palmeiras conquistou a 4ª vitória consecutiva sobre o Ceará. Uma pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022, no Castelão, 2 pela 3ª fase da Copa do Brasil deste ano, no Castelão e no Allianz Parque, e agora uma pelo primeiro turno no Campeonato Brasileiro desta temporada no Allianz Parque. Igualando aí a série recorde de 4 triunfos sobre o rival, registrada entre 1971 e 1974. Enquanto a gente vê as imagens, o Abel fala a respeito desse jogo também, vitória da equipe do Palmeiras. É impossível em 2, 3 dias que isso não se transfira para o jogo 2. Contra uma equipa que tinha feito bons resultados contra o Cruzeiro pouco tempo e contra o próprio Flamengo, uma equipa a jogar num bloco médio-baixo, não nos deu muitas oportunidades na primeira parte, uma equipa fresca que nos conseguiu tapar os caminhos do golo, não conseguimos ter muitas finalizações, não conseguimos ser ousados e fazer mais finalizações que aquelas que conseguimos na primeira parte. Conseguimos manter na calma na segunda parte, alterando um bocadinho a nossa forma de atacar, tentando surpreender o nosso adversário. E a verdade, nós é que fomos surpreendidos na primeira finalização que o nosso adversário faz à nossa baliza, faz golo. Mais um obstáculo para testar a nossa força mental e a nossa resiliência. E nisso, modéstia à parte, a nossa equipa, essa alma de lutar até o fim, sempre está presente. Fomos em busca daquilo que queríamos, que era ganhar o jogo. Era primordial ganhar o jogo para mantermos o nosso objetivo nesta competição
intacto e vivo. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. São Paulo venceu, Palmeiras venceu, mas não há como dizer que a vitória do Santos repercute ainda mais nesse finalzão de semana. Afinal de contas, o Santos venceu um dos líderes da competição, a equipe do Cruzeiro, né? E de virada, 2-1, em pleno Mineirão, pela 19ª rodada do campeonato. Fabrício Bruno abriu o placar para o Cabuloso, mas Guilherme, em noite de Neymar, marcou e deu assistência para Cavadeiro virar o jogo para o Peixe. Quem gostou do resultado foi o Flamengo, que abriu 3 pontos de vantagem em relação à Raposa na liderança do campeonato. Por outro lado, o time da Vila Belmiro chegou a 21 pontos, 14ª posição, se afasta da zona de rebaixamento. O Kleber Xavier comentou, ele que também deve estar respirando um pouquinho mais aliviado, porque há 2 rodadas estava balançando ali no cargo, né? Eu vou falar do Guilherme, mas antes eu quero falar do grupo, cara. Nosso grupo de atletas, a dedicação de todos no dia a dia, no treinamento, aqueles que saem, aqueles que entram, né? Eu fiz algumas trocas de um jogo para outro por necessidade de adotar uma estratégia para esse jogo, um jogo difícil aqui contra o Cruzeiro no Mineirão, vem jogando muito, né? Uma das equipes líderes do campeonato, a gente precisava fazer algumas mudanças, tivemos que fazer a mudança do Luan pela lesão, né? Que não conseguiu, e jogadores importantes hoje fizeram um grande segundo tempo, nosso primeiro tempo foi muito abaixo, não conseguimos fazer do jeito que a gente queria, a ideia, né? Por isso as trocas no intervalo também. E o Guilherme voltando, a ideia de trabalhar ele pelo lado direito para ter profundidade, as costas do lado que o Cruzeiro mais expunha, né, que é o Djalma com o Kaique. O Djalma sai bastante, tentar trabalhar o Gui daquele lado ali. O Barreal vinha fazendo bons jogos pelo lado esquerdo. Ainda no primeiro tempo eu fiz a troca para trazer o Guilherme para o lugar dele de volta, né, com o Barreal colaborando pelo lado direito. E no segundo tempo a gente manteve com a velocidade de cada lado, né? A entrada do Cavadeiro, que também fez um grande jogo, o Gustavo. E o Guilherme cresceu e tem nos ajudado. É um grande jogador, é o goleador do clube, né? Na temporada, né? Dedicação total, voltou bem. Infelizmente não pôde participar, agora não lembro se foi 2 jogos que ele ficou fora, os 2, né? Jogos importantes que ele ficou fora, mas voltou com tudo. Sentiu um pouquinho no primeiro tempo, mas conseguiu até o final e foi bem. E o Corinthians? Vamos falar do Corinthians também, né? O torcedor do Corinthians está esperando as informações. Porque o Corinthians joga daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro. E o Thales Rodrigues tem as informações, porque no Brasileirão o Corinthians também está precisando de uma alavancada, né, o Thales? Tá necessitado, viu, Samuel? Juventude e Corinthians se enfrentam hoje às 8 horas da noite no Alfredo Jaconi, né, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né, o Premier ele vai transmitir esse jogo aí, né, para você que quiser acompanhar o jogo, e o Juventude terá a reestreia do técnico Thiago Carpini no comando. O rebaixamento aí do clube para a Série B, no caso, ele vai trabalhar para tentar evitar aí o rebaixamento aí do clube aí para a Série B, né? O Juventude vem de 4 derrotas consecutivas, a última para o Santos no Morumbi por 3-1 e soma apenas 11 pontos, né? Tem no Alfredo Jaconi a esperança da retomada, já que todos os pontos que tem foram feitos em casa. Dentro aí das 4 linhas, o Corinthians está em alta depois de passar aí pelo rival Palmeiras na Copa do Brasil, com vitórias nos jogos de ida e volta. No Brasileirão, no entanto, a equipe venceu apenas um de seus últimos 5 compromissos e está na segunda metade da tabela. Quem comenta sobre a importância do jogo e também faz até lembranças em relação do duelo Corinthians e Juventude é o André Ramalho. Um dia muito especial para mim, eu falo para todo mundo ao meu redor que é um dia que vai ficar para sempre marcado na minha memória, porque por todo o contexto, né? Foi o gol da classificação, mas também acho no último lance do jogo, eu tinha recentemente me machucado durante o jogo e acabei marcando o gol ainda assim, e meu primeiro gol com a camisa do Corinthians, em casa, então todo um contexto que como eu sempre digo, né? Eu nunca vou esquecer, que só tenho boas lembranças e é algo que vai ficar marcado para sempre no resto da minha vida, e falo para todo mundo que acho que é o momento que eu mais senti uma emoção dentro de campo.
Muito importante, muito importante. A gente sabe que a gente conseguiu essa classificação, mas é algo que tem que agora ficar para trás. A gente tem que se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a gente está oscilando bastante e a gente precisa de uma constância maior. E o objetivo nosso é sem dúvida, ir lá para vencer o jogo, que é isso que a gente quer, que a gente deseja e a gente... É isso aí, Corinthians e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Final de JR 23, claro, amanhã a gente se encontra na tela da TV que mostra você. Um abraço, boa noite.